já fez a meditação da volta do café. Hoje a gente está sem sinal de internet, por isso que eu estou acompanhando aqui no livro físico, que normalmente eu acompanho no PDF. Qual é a página mesmo que a gente estava? 40 e quanto? 83. Do livro original 83? Isso. Eu querendo voltar lá para 44. O que será que tem lá? É a apostila, né? Para você colocar a página 43. Não, por aqui mesmo, tanto faz. A gente está aqui no... Antes que recebêssemos aqui? É, não é? Eu incluo, personifico. É no 84, não é no 85? 83. Ah, tá. Eu incluo, personifico e envolvo dentro da minha própria consciência profunda a realidade de Deus, que constitui a infinitude da saúde, da prosperidade, da harmonia do meu ser. A conscientização desta verdade é a verdadeira prece. Então, a conscientização dessa verdade é orar e vigiar. A conscientização dessa verdade é uma meditação contemplativa. A conscientização dessa verdade no orar e vigiar é reinterpretar as aparências. Então, se eu estou com problemas, dificuldades ou carências, um segundo que eu gaste, vamos aliviar, né? 1 minuto, que demore 1 minuto para a pessoa lembrar de pensar na presença de novo. Cada minuto que ela gasta com o seu emocional poluído ali por aquela questão aparente ali, ela está ausente da presença. E quanto mais consciente ela está da presença, mais rápido vai solucionar os problemas. Agora, isso precisa ser constante e permanente, até que os problemas estejam diante dela e na mente dela, mas não em suas emoções. Porque junto com o problema na mente estará a consciência da presença ou da verdade. Eu incluo, personifico e envolvo dentro da minha própria consciência profunda a realidade de Deus. Ele está levando para o fundo da sua consciência, na profundidade da consciência, a realidade sobre Deus. A realidade sobre presença, a realidade sobre um poder. Por isso que a gente vai perdendo medo de qualquer circunstância externa. E por isso que se torna metafísico ou testemunho vivo, que esparrama bênçãos e graças. Princípio de ciência cristã. Ou como o Joel levou muito acima, prática da presença. Ele não levou muito acima, porque a Mary Baker da ciência cristã tinha a mesma estatura espiritual de consciência do Joel. Só que tem igrejas da ciência cristã no Brasil e a gente não vê falar do assunto. A gente não sabe, ninguém conhece. Pô, caramba, não estou cobrando eles. Cada um faz aquilo que acha que lhe cabe. Quem que era a senhora Ed? Mary Baker Eddy, a fundadora da ciência cristã. Eu vi algumas coisas que ele só fala da senhora Ed. É, uma moça que desde pequena ela se estrumbicou todinha, tinha doenças, né? E ela, compreendendo a verdade, viu a irrealidade daqueles problemas e limitações físicas, né? E se recuperou completamente. Consciência da verdade. Apesar desta totalidade de Deus, expressa como seres individuais. Porque a pessoa lê o Caminho Infinito aqui a primeira vez, ela lê isso aqui, eu incluo, personifico, envolvo dentro da minha própria consciência, O que será que é isso, né? O cara não saca, ele vai bater na primeira leitura aqui, ele vai ler o Caminho Infinito todo, ele vai dar uma sacadinha, ou não vai sacar nada, lê uma segunda vez, na segunda vez vai começar a compreender, aí lê uma terceira, lê uma quarta, lê uma quinta, passa para outro livro, A Arte de Curar pelo Espírito,
né? O praticando a presença, lê um, lê outro, aprende a desenvolver a meditação contemplativa, é para não abandonar o negócio nunca mais. Porque só o receptivo à verdade vai entender que ele não tem outra saída, que este é o caminho, que é caminho do meio, não é bem nem mal, né? É consciência da verdade. Então ele vai passar a percorrer esse caminho. Aqui. Apesar desta totalidade de Deus, expressa como seres individuais perfeitos, ou seja, apesar de nós existirmos como seres espirituais perfeitos, aparecem constantemente na vida humana aqueles males que solicitam nossa compreensão da prece, ou nossa compreensão da conscientização da verdade. Porque fala prece aqui, o neguinho já vai lembrar de rezar, né? Prece é conscientização da verdade, que constitui a infinitude da saúde, da prosperidade, da harmonia do meu ser. A conscientização desta verdade é a verdadeira prece. Ou como o Joel diz lá num trecho da Arte de Curar pelo Espírito, que a gente aprende a observar como Deus ora em nós. Deus é uma oração constante do seu próprio Espírito. Deus é a pureza do estado de Espírito onipresente, oração do silêncio e perfeição. E o ser humano não tem nem ideia de como reconhecer isso, a não ser praticantes, né? Quem inicia a vida mística, prática da presença, ciência cristã, começa a ter noções disso e avança pela prática. A Bíblia nos revela. Vamos. Você pulou. Pulei? Você pulou. Tá, peraí. Apesar dessa totalidade, apesar desta totalidade de Deus, expressa como seres individuais perfeitos. Não, eu estava lendo aqui, pulei um trecho, né? Depois você voltou para cima. Aparecem constantemente na vida humana aqueles males que solicitam nossa compreensão da prece. Olha aqui a reinterpretação da realidade. De novo, ensinando a reinterpretar. Apesar desta totalidade de Deus, ou seja, apesar da totalidade da onipresença, expressa como seres individuais perfeitos, aparecem constantemente na vida humana aqueles males que solicitam nossa compreensão da prece. Toda dualidade ou problema da vida humana solicita imediatamente nossa compreensão da prece, ou nossa compreensão da conscientização da verdade diante do erro. Ou eu aprendo a descansar na verdade, ou o erro vai continuar persistindo, porque nós alimentamos o erro com o nosso sofrimento. É mais ou menos como se o erro fosse a prova de que nós estamos escapando de Deus. O erro dá testemunho da mentira, e a conscientização da verdade dá testemunho da verdade. Qual é a natureza do erro, do pecado e da doença? Como pode haver tais coisas, sendo Deus a totalidade? Há tais coisas porque o nível de consciência dualidade ignora a presença da perfeição. Tais coisas não podem ser, e de fato não são, apesar das aparências de dor, discórdia e de sofrimento. Apesar das aparências, tais coisas não são. Elas são sim. Mas é com a ilusão, não estou vendo. É sim, está ali, é verdade. É a mentira tornada verdade, porque o ser manifesta por causa de suas crenças e suas emoções. O que ele faz? Ele vai ter que aprender a permanecer na verdade, reinterpretar as aparências, para não se afetar mais por aquilo, para ele ser o tal do metafísico, para ele ser o tal do co-criador consciente. Então, sem individuação consciente, sem unificação com todo o Deus, não tem co-criador consciente. A Bíblia nos revela a verdade básica do ser. Muita gente está batendo no caminho infinito, gente, está correndo que nem o diabo foge da cruz, porque acha que é religião
porque vê a palavra Bíblia, não, porque aqui não dá, não entendo, não estou entendendo o que ele está dizendo. Religião é uma nova religião, é paradigma, crença limitante com a palavra Deus, porque Deus e todo é a mesma coisa, Deus e infinito é a mesma coisa, Deus e o invisível é a mesma coisa, Deus e o campo unificado é a mesma coisa, Deus e o manifesto é a mesma coisa. Quem é que sustenta o átomo rodando? Que ninguém vai lá e 5 conto litro encher o tanque dele. Está funcionando o tempo todo, está tirando energia da onde? Ou ele está comendo pizza? Agora o átomo da pizza também é formado, a pizza também é formada de átomo. Quem é que está alimentando o átomo da pizza? Não. Então nós não somos sustentados por alimento, nós somos sustentados pelo Espírito. O Espírito se autossustenta. O fato do ser humano usar, não estou falando para ninguém, né, viver de luz e não se alimentar mais, senão tem gente que vai interpretar isso e põe no vídeo. Estamos falando aqui do paradigma, o paradigma, a crença limitante com palavra Deus ou Bíblia. A Bíblia é um livro de história, onde profetas falaram a verdade, mas como a verdade foi distorcida e houve a crença, como naquela época não tinha como explicar a onipresença, a onipotência, como unificado, Espírito perfeito que tudo manifesta, numa linguagem muito antiga, se expressou que os males da vida humana eram um Deus que castigava. Mas Deus em si não castiga e nem pune ninguém. A justiça de Deus é amor e harmonia para tudo e todos o tempo todo, porque senão ele estaria fazendo distinção, acepção de pessoas, escolhas, escolhendo um melhor. Não, você foi manda para o céu e você manda para o inferno, desgraçado. Não? Agora, da onde tirou essa interpretação equivocada de que Deus castiga? Porque o ser humano, quando luta contra a presença onipresente, que é amor, ele se estrumbica, é causa e efeito. Ele está na consciência kármica, ele está se alimentando da árvore do bem e do mal, em vez de estar na presença do Espírito de Deus. O que você ia perguntar? Eu digo, quando Jesus disse, cada vez que comer desse pão, cada vez que beber deste vinho, a mim comereis, quer dizer que é o átomo, então, de quem está falando? Não, cada vez que comer deste pão, cada vez que beber deste vinho, é do Espírito da presença de Deus. E não exatamente do alimento, era uma metáfora ali. Do Espírito da presença. É, A presença nós... está também no alimento. Está também no alimento. Mas nós devemos nos alimentar de consciência da presença. Como, por exemplo, quando ele disse, né? Quem beber desta água jamais terá sede. De que água ele estava falando? Da água que é a presença do Espírito do Deus vivo. Jamais terá sede, porque ele não vai ficar sem água, vai aparecer água para ele beber. Ele vive a vida e sente a vida, ele não teme mais pela vida humana, então ele está constantemente abastecido da consciência do Espírito. Ó, a Bíblia, por que eu falei a Bíblia, né? Bíblia, porque Bíblia, Deus, vocês acreditam que é a Bíblia e a palavra Deus que afasta as pessoas de Joel? Incrível. Eles ligam com religião e fanatismo. Eles ligam com religião, com fanatismo, com crença do bem e do mal. Isso eu não quero, eu quero. Que nem uma paciente me contou outro dia, né? Pelo campo unificado. Que tem uma. Essa vocês. Sei nem que vocês vão achar. Que ela tem um conhecido que gosta de mecânica quântica. Tá? E que ele vive fazendo cheque de 4 milhões de reais e fica olhando pro cheque. Olha, eu fiz um cheque. Escutou essa mesmo? Isso é ensinado. Olha o cheque aqui de 4 milhões. Só falta o dinheiro. Não, 300. Só falta o dinheiro na minha conta. Olha aqui o cheque de 4 milhões. E ela tenta falar de Joel para ele, de espírito, Deus. Ele não, espiritualidade é uma coisa muito complicada. Ele faz o cheque de 4 milhões dele pagando. Átomo é espiritual. Átomo é espiritualidade. Átomo é a manifestação de Deus tornado carne, mas ainda é Deus. Eu coloquei um vídeo que fala sobre o experimento
É exatamente isso que ele está falando. Bem, você lembrem da analogia? O que é? Fazer notinha, fazer brincadeirinha de notinha, como é que chama? Banco imobiliário, né? Eu vou dar uma maquiada aqui no lance, porque dá vontade de falar, mas não pode, seria projetar sombra, certo? E fica, olha aqui minhas notinhas. Banco imobiliário é dinheiro de fantasia. Vamos pensar, vamos cocriar. Holococriação. Falei tudo. Fazer o quê, né? Uma vez numa palestra e o palestrante falou que era para jogar dinheiro assim pra cima, porque o Silvio Santos ficou milionário e ele joga dinheiro. Não, ele ficou milionário, depois ele jogou, ele tinha para jogar para cima. Ele ficou milionário porque desde que ele vendia pente Flamengo na barraca de camelô, ele trabalhava todo dia, só a sol. 15 anos de idade. Ele ficou milionário porque ele não duvidou de si mesmo. Ele ficou milionário porque esse camelô para ele era pouco. Vamos jogar dinheiro. Né? Aqui, ó, a Bíblia, tudo isso por causa da palavra Bíblia, hein? Vamos dar um showzinho aqui. A Bíblia, ou Deus, é um paradigma, que nem o Joel fala, né? Eu vou falar disso na aula amanhã. Deus é a palavra mais incompreendida do planeta Terra. A Bíblia nos revela a verdade básica do ser, ou seja, que Deus viu tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. Isso dá a impressão de um Deus num tronão? Como é bom tudo isso que eu fiz. Tudo que Deus fez é bom, porque Deus é bom, tudo que é manifesto dele é bom, mas é bondade divina, bondade suprema, não é bondade de um bem contra o mal. Nesta perfeição que Deus criou, não há profanação ou algo que seja mentira, e não há outro princípio criador. Só há um princípio criador e invisível, que é manifestador, é o verbo invisível, a presença, o Espírito Divino. Se eu estou no Espírito Divino e nele permaneço, e nele sigo vivendo, me movimentando e respirando, não temendo a circunstância nenhuma, é o mais puro conceito de prática da presença. O que vai acontecer? A pessoa vai resolver todos os problemas da vida dela em alguns anos. O Joel não fala nos livros? Para ver a quantidade de exemplos que tem lá, gente, para começar a se convencer, porque o indivíduo ele passa a se convencer com o estudo. Ele se convence. Ele fala, isso aqui não pode ser mentira, isso aqui tem que ser verdade. Aí ele permanece e aprimora a prática. A quantidade de exemplos que tem, onde ele diz que os problemas da vida humana são resolvidos. É a primeira coisa que é resolvida na vida do praticante, são os problemas da vida humana. Certo? Suprimento, paz, tranquilidade, trabalho, negócios. É o primeiro, porque é testemunho para ele avançar na prática. Como é que ele vai avançar mais na confiança da presença se ele não tiver a subsistência dele atendida? A subsistência dele é atendida por sua própria consciência. A Bíblia, vamos ver se agora vai, né? A Bíblia nos revela a verdade básica do ser, ou seja, que Deus viu que tudo que tinha feito, e viu tudo o que tinha feito, e viu que era muito bom. Deus não viu nada, isso aqui está dizendo que tudo que dele emana é bom. Nesta perfeição que Deus criou, não há profanação, ou algo que seja mentira, não há outro princípio criador, não há profanação, e não há outro princípio criador em tudo que está diante dos nossos olhos. Então, se tem algum problema diante dos meus olhos, é um conceito errôneo meu, em minha consciência, em meus sentimentos, sobre o problema. Então, aí eu não estou consciente da presença, e não estou consciente de levantar o Cristo no outro, se tiver pessoas envolvidas. A harmonia, a harmonia dessa presença providencia por inteligência absoluta a prioridade da harmonia para aquele momento, para que depois venha outra. Então,
em termos gerais, qual é a prioridade da harmonia? É a consciência do Cristo. Tem um trechinho que eu preciso verificar se está na pauta para amanhã, para ver se eu não esqueço, para a palestra de amanhã, do co-criador consciente, Joel Goldsmith, ou metafísico. Aonde ele diz que... Até esqueci o trecho agora. É que eu olhei para a foto, eu até vou cortar depois isso aqui. Eu olhei para a foto dele aqui, assim, eu senti ele olhando para mim. Eu fiquei meio perplexo. Falei, caramba, o que é isso aqui? Esqueci o que eu ia falar amanhã, gente. Esqueci. Não, mas eu esqueci porque eu fiquei impactado aqui de olhar ali e sentir um negócio estranho. Vamos continuar aqui. Ou seja, no começo da prática também, isso que a Samira falou está correto. Mas aí, se a gente der uma distorcidinha na interpretação, no começo da prática, os estudantes, né, que nem a gente já falou, ninguém estuda Joel para um dia virar praticante. A gente estuda Joel para assumir a prática todos os dias. Todos os dias. Se a gente tiver a intenção de, através da prática, curar, suprir ou transformar alguém, é erro clássico, porque está aplicando uma intenção mental de curar, suprir ou curar, ou levantar alguém, melhorar alguém moralmente. Cura pelo Espírito é assumir que não há doença para se curar, nem pobre para se enriquecer, nem pecador a se redimir. Mas como que isso é feito? Nós reconhecemos a verdade do indivíduo. Sim, a gente perdoa. Tu és o Cristo, nem eu te condeno. Nem eu te condeno por suas crenças errôneas, por seus problemas, que é você mesmo que cria e tu não sabe. Ou seja, o indivíduo está fazendo esse reconhecimento no secreto, tá? Porque se ele falar isso pro camarada, vai bater como sombra. Vai tomar uma pedrada, se não levar uma paulada, né? Com certeza. Quem que é o pobre coitadinho que você está dizendo? Então a gente reconhece o princípio e nele vive. Aqui, onde que eu parei aqui? Torna-se assim claro, não há outro princípio criador, existe um único princípio criador de tudo que está manifesto, que é Espírito perfeito de Deus no presente, campo unificado. Torna-se assim claro que aquilo que tem aparência de erro, de pecado, doença, dor e discórdia, não passa de ilusão, de miragem, nada. Como eu estou vendo, tudo bem, pega uma estrada bem comprida, tal, um meio-dia, 45 graus, 40, nem precisa, 38, 37, e olhe na distância no asfalto e veja o que você vê. Você vai ver água. Você vai jurar que tem uma lagoa ali na frente, que tem um rio. É apenas o mormaço da evaporação de ar ali aparecendo como miragem de água. Essa que é a miragem do deserto, que parece que tem água lá longe. Como não? Mas eu estou vendo. Ah, é? Então continue andando e chegue lá para você ver. Aí chega lá, não tem nada, é asfalto. E aí a água está lá na frente, né? Aí a água está lá na frente. Não, mas eu estou vendo. É o mesmo princípio, certo? Então eu estou vendo a doença, estou vendo a carência, tá bom, então continue andando. Continue andando na prática. Que nem o Joel falou, que o praticante de médio para avançado, que ele vai se tornar curador, bênção, etc. e tal. Mas no começo da prática ele vai assumir isso. Os praticantes iniciantes não vão abandonar tratamentos e remédios, mas eles vão começar a ficar conscientes do não poder disso, certo? Depois eles avançam, compreendem mais, eles vão fazendo suas escolhas. Torna-se assim claro que aquilo que tem aparência de erro, de pecado, doença, dor e discórdia, não passa de ilusão, de miragem, nada. Então uma carência financeira imediata é miragem, é nada.
Mas como assim eu estou vendo? Tá bom, tá vendo. Se você continuar vendo, sentindo, é mecânica quântica aplicada, você vai continuar criando. E agora? Olha a responsabilidade de compreender esta verdade para livrar o próprio ser individual, doutor. Só que ele não pode querer usar isso apenas em benefício próprio. Ele vai ser individualmente beneficiado, mas ele precisa ampliar para o coletivo. Ele precisa aprender a levantar o Cristo, permanecer em um poder para qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Ele precisa retrabalhar nele a questão de política, incômodo com política, projeção crítica, a fulano, ciclano, beltrano. Ele está negando o Cristo nele. Vamos lá. Lembremos então na nossa prece que Deus criou tudo o que foi feito, e neste universo de Deus existe apenas a presença total, com T maiúsculo daqui, o poder total de Deus, o amor divino, e por isso aquilo que agora nos parece erro é uma falsa representação da verdade. Falsa representação essa estabelecida nas crenças do indivíduo. Ele está fazendo um julgamento errôneo da situação. O tempo virá em nossa vida em que a inspiração espiritual revele à consciência individual um estado de ser livre das crenças e condições mortais. O tempo virá em nossa vida em que a inspiração espiritual revele à consciência individual um estado de ser livre das crenças e condições mortais. Então, na prática individual, o tempo virá em nossa vida em que a inspiração espiritual revele a consciência individual. Ele é inspirado, revelação interior. Ele vai compreendendo a verdade, vai sendo revelado. Ele está ficando receptivo à presença. Ele está reinterpretando, não mais sendo seduzido pela tentação. Então ele está com quem? Com a presença. E a presença se revela nele como harmonia, sabedoria e solução para seus problemas. Tempo virá em que a inspiração espiritual revele à consciência individual um estado de ser livre das crenças e condições mortais. Vai revelando a ele um estado de ser livre. Ele se liberta do sofrimento. Quanto mais livre do sofrimento, dúvida e medo ele está, mais co-criador ele é, mais consciente do Espírito ele está. Ele não teme nem por ele nem por outros. Não mais então viveremos uma existência baseada em afirmações ou negações mentais. E no lugar disso, receberemos de nossa consciência um constante desdobramento da verdade. No lugar disso, receberemos de nossa consciência, nós recebemos de nossa consciência, porque a verdade ali está e nela nós estamos habitando, um constante desdobramento da verdade. A verdade se desdobra diante dos olhos dele o tempo todo, porque não interessa qual é a aparência, ele está consciente da verdade. Então ela está se desdobrando nele como sabedoria, reinterpretação e oração e vigília. Contemplação da presença de Deus permanente. Quando que as pessoas que estão ao redor começam a ver esses sinais exteriores de iluminação. Começam a ver a pessoa diferente. Exatamente. Por vezes, isto nos vem do canal de nosso próprio pensamento. Pode nos vir através de um livro, uma leitura, ou um serviço solicitado pela divina consciência. E apesar de parecer que isto nos possa vir por um canal, é a divina consciência que se revela à consciência individual.
Ou seja, apesar de parecer que isso nos vem através de um canal, apesar de parecer que vem do externo, está se revelando da consciência individual da pessoa. Então, quando uma melhora, uma benesse, um acréscimo vem do externo, na verdade ele está fluindo da consciência do praticante. Na medida em que nos tornamos mais e mais conscientes de nossa unidade com o universo, olha só, está usando a palavra universo. Universo, presença, Deus, infinito, todo. Caramba! Vácuo quântico unificado. Que mais, né? O Cristo cósmico. Na medida em que nos tornamos mais e mais conscientes de nossa unidade com o universo, com o Cristo cósmico, ou seja, o Cristo cósmico não é um arquétipo de um Jesus Cristo gigante, quase do tamanho da galáxia, assim, ó, olhando para a gente com um sorriso. O Cristo cósmico. Cristo é sinônimo de presença, Espírito invisível que tudo manifesta. Por isso que o Jesus era Cristo, porque ele descobriu essa presença em si e disse que todos nós éramos, né? Vós sois deuses, a vós foi dado todo poder. Imagina ele na época dele não podendo explicar mais e sabendo que tudo que o indivíduo pensa ele cria por causa das crenças dele. Ele teve que explicar na manha, do jeito que ele explicou. Mas Joel não vem na manha, né? Joel rasga o verbo, rasga os véus, põe tudo abaixo. É preciso pôr abaixo nossas crenças no bem e no mal. Não importa qual é a instituição que vai cair, qual é o dogma que vai cair, qual é a crença que vai cair. Porque qualquer crença no bem e no mal que não caia é o inimigo em pé diante de nós. E é um inimigo na consciência. É essa desconstrução que tem que ser feita. Porque os amigos estão próximos, mas o inimigo está mais próximo. O filme Revólver. O inimigo está mais próximo que tudo. Porque ele está dentro da mente e é a própria mente do indivíduo. Agora, a presença está por trás do inimigo, por isso que ele tem que ficar né? Ele dá um passo atrás, não se opõe ao inimigo e observa a nulidade deste inimigo. Que, como o Joel diz, né, que o diabo ou o maligno é a mente humana que acredita no bem e no mal. Essa semana começou a prática, né? Dos 31 dias. Eu me dei conta na quinta-feira que eu tinha aquela respiração, uma coisa de ansiedade. Toda hora. Na quinta-feira eu falei, gente, eu não estou mais assim. Só que aí, aquela coisa, né? Aí você lembrar, mas eu me dei conta disso. Você foi, cada vez que foi ficando ansiosa, você foi lembrando um pouquinho da prática, não foi? Não, foi natural. Foi uma coisa natural. Mas a ansiedade estava vindo. Eu estava assim, direto. Faz um tempo já. Aquela respiração. Crise de ansiedade. À tarde. Ansiosa. Tudo bem, tava melhorando e tal. Só que assim, eu tava todos os dias vinha. E aí, depois da prática. Foi assim, na quinta-feira eu me dei conta. Dissipa. É que nós estamos fazendo uma prática e eu fiz o propósito do grupo. E essa prática são 31 dias, áudios das lições. E está reverberando positivamente dentro do grupo. Eu estou vendo que o movimento está sendo muito. Eu agradeço. Cada dia se sente uma coisa diferente. E eu pedi para que vocês ficassem atentos a esses sinais. Dissipa. E quando eu chego aqui, nossa, de manhã, eu não sei se é até não vontade de chorar. A presença aqui, né? Dentro disso que você acabou de ler, um comentário dele, tem uma questão da neurociência que diz assim, quanto mais você presta atenção, foca num problema ou numa situação que vai crescendo. E aí a gente está dizendo, desfoque no mal que ele desaparece. Pensa o contrário.
Ou não tem Se você não der força para o mal, Ele nem existe. ele só existe porque você está criando ele, está dando força nele. Você está observando que ele está crescendo. Mas você não vê mais o mal, não existe mal nenhum, isso é uma mentira, porque não desaparece. É o contrário da outra situação. Tudo que você focar vai crescer. Conta uma mentira para uma criança. Vira uma verdade. Né? Ferida do ego, vira verdade. Ó, na medida em que nos tornamos mais e mais conscientes de nossa unidade com o universo, com o Cristo cósmico, qualquer desejo ou necessidade que se nos apresente traz consigo o seu preenchimento de pensamentos e desejos justos. Ou seja, aqui, ó, qualquer desejo, na medida em que nos tornamos mais e mais, o que ele fala? Mais e mais é todo dia. Na medida em que nos tornamos mais e mais conscientes de nossa unidade com o Cristo, com o universo, Cristo cósmico ou presença de Deus, onipresença, qualquer desejo ou necessidade que se nos apresente, aparecer um desejo ou uma necessidade, ele vai vir junto com o desejo e a necessidade, ó, traz consigo o seu preenchimento. Não é o preenchimento do desejo e da necessidade, porque a gente lê aqui e acha que é, não é. Traz consigo o seu preenchimento de pensamentos e desejos justos, porque o nosso pensamento e desejo justo é a presença, é o descanso, é a paz do Cristo, e não aquele desejo ou necessidade que está ali fazendo eu sofrer. Então, o meu desejo ou necessidade traz consigo o preenchimento de pensamentos e desejos justos, que eu desejo estar na presença e não sofrer por aquilo ali. Paz do Cristo, primeiro reino, porque aí eu faço tudo que me compete, está ao meu alcance, e vou construindo sobre a rocha, né? O Senhor edificando a casa, aí não tem por que não realizar aquilo que precisa ou quer. É realizar. Agora, se o indivíduo vive tapando buraco, papá, ele tapa buraco, tapar buraco, vai realizar o que? Ele vive tapando buraco porque ele sofre. E se ele estiver praticando e tapando buracos porque sofre, ele está capenga da prática. Então ele está capenga da prática, mas o modo capenga da prática é catarse. Ele precisa ir ali até ele cansar e ceder isso aqui. Até ele falar, não aguento mais. Fazer a entrega do ego. Ele traz consigo o seu preenchimento de pensamentos e desejos justos, tendo sido estabelecida desde o começo, e não está, pois, claro, que nossa unidade com a consciência, tendo sido estabelecida desde o começo, pela eterna relação entre Deus e seu ser manifesto, não custou nenhum esforço consciente para existir e ser mantida. É complicado. E não está, pois, claro que nossa unidade com a consciência, ou seja, não está claro que a nossa unidade com a consciência da presença, tendo sido estabelecida desde o começo, desde o infinito, sempre foi assim, estabelecimento do ser individual com a presença infinita, tendo sido estabelecida desde o começo pela eterna relação entre Deus e seu ser manifesto. A relação entre Deus e o ser manifesto é eterna. Olha o tamanho da ilusão, desde o verbo se fez do desligamento da presença. Que a eterna relação entre Deus e seu ser manifesto não custou nenhum esforço consciente para ser mantida. Deus está se esforçando para manter a gente manifesta aqui? É isso que ele está querendo dizer aqui. A percepção desta verdade é o elo que nos liga à divina consciência.
Então o elo que nos liga à divina consciência é total abandono da crença em dois poderes. Quando a gente fala dois poderes de bem e de mal, o mal é mais difícil de elaborar, o mal é mais fácil de elaborar, o bem é mais difícil, porque a gente está querendo o bem. Eu quero um bem por quê? Porque eu tenho um mal. Então aquele bem, eu preciso daquele bem. Se eu preciso, eu não tenho. Porque eu estou com o foco da minha atenção no bem que eu preciso, e não no bem da presença, na paz do Cristo. Aí o indivíduo não tem paz. Se ele não tem paz, ele não tem sossego. O bem que eu já sou, né? Ele gera carência, cria carência. Ele vai ficando refém. Ele vai se tornando a vítima. Ele não vê saída. Ele sofre. Ele fala, ai meu Deus. Aí ele começa a ter dificuldade de locomoção social, vergonha, baixa autoestima. E aí ele também vê esse erro nos outros. Porque aí ele critica, ele julga, ele valora, ele põe a culpa no governo, na política, no vizinho, nos pais. A birra do ego infantil. Para muitos, orar significa pedir e suplicar a um Deus que mora em um lugar chamado céu. Para muitos significa isso, orar. O fato, porém, deste tipo de oração resultar em fracasso universal na obtenção dos seus fins, ele podia ter escrito aqui fracasso total, né? Prova que isto não é uma prece verdadeira. O que seria uma prece verdadeira? Uma prece com um choro mais intenso? Uma prece com uma gritaria, talvez. Até tem um site, né, que está escrito deusnãoessurdo.com.br. O que seria uma prece mais verdadeira? Onde ele sofre, geme e clama desesperadamente, né? Mais alta, faz a birra maior? Aí a prece é verdadeira? Para muitos, orar significa pedir e suplicar a Deus que mora em um lugar chamado céu. O fato, porém, deste tipo de oração resultar em fracasso universal na obtenção de seus fins, prova que isto não é uma prece verdadeira. Ah tá, mas aonde fica então o orar? Tudo que pedires, crendo que recebendo, receberão. Isso aí, agora te peguei, responde aí, né? O cara vai falar para mim. Aí eu vou falar, meu amigo, é o seguinte: tudo que pedires, crendo que receber. Peça tudo, não coisas. E para pedir tudo é a presença, né? Caiu o caso. Peça a presença, peça a sabedoria divina, entre em comunhão. Peça sabedoria para entrar em comunhão com essa presença de Deus dentro de você. O reino está dentro de vós. Que o Yuri estava falando, o cara foi um cheque de 4 milhões. Foi um cheque de 700 bilhões. Peça tudo. Não. Escreve assim lá no extenso: todo o dinheiro do planeta. Todo o dinheiro da galáxia. Né? Se vai ser atendido, se pedir, todas as reservas de ouro de todos os planetas do infinito, do universo. Pronto, põe lá. A cartona assim. Não vai desfrutar de paciência. Vamos finalizar aqui para a gente terminar. Aqui. A reflexão dos homens. Aqui não, aqui, ó. O fato, porém, deste tipo de oração resultar em fracasso universal na obtenção de seus fins, prova que isto não é uma prece verdadeira e que o Deus a quem suplicam não está lá para ouvir. A reflexão dos homens percebeu eventualmente a falta de resposta para tais orações. A reflexão dos homens, quem? Poucos homens que perceberam isso. Ele se voltou para a busca do Deus verdadeiro e da ideia correta da prece. Primeiro vai ter que entender a busca pelo Deus verdadeiro, para depois entender a ideia correta da prece. Porque prece é orar, e orar é vigiar. E orar e vigiar é estar consciente da presença e nunca mais pedir nada.
Isto levou à revelação da verdade como praticada e compreendida por Jesus Cristo e muitos reveladores antigos. Neste ponto entendemos que, entre aspas, o reino de Deus está dentro de vós, fecha aspas, e por isso a prece deve ser dirigida para dentro, para o ponto da consciência em que a vida universal, Deus, se individualizou, como você e eu. Aprendemos que Deus criou, originou o mundo no princípio e que isto era bom. Não é? Ah, tá, então eu vou dirigir a prece para o interior do meu ser. E você aí no meio me deu alguma coisa. Sempre pedindo. Está pedindo de novo. É consciência da presença, consciência da harmonia. Ele vai viver, ser, existir, respirar, ele vai viver no Espírito, nesse mar, nesse oceano, né? Como é que é? Descanse no oceano do Espírito. O ser humano ignora completamente o que é onipresença. Onipresença é Espírito onipresente. Nós vivemos dentro desse Espírito, desse mar infinito. E o ser humano ainda enxerga carência, falta, limitação, dor, sofrimento. Eu gosto de pôr a palavra oceano circundante do Espírito. Quando eu falo assim, eu quero dizer, descansando na presença do oceano do Espírito, parece que é um oceano mais longe, lá na Caraguatatuba. Aí eu a palavra circundante, eu estou dentro desse oceano. Sendo bom, o universo deve ser inevitavelmente completo, harmonioso e perfeito. Assim, nossa prece, no lugar de suplicar por algum bem, se torna a percepção da onipresença. Sendo bom, o universo deve ser inevitavelmente completo, harmonioso e perfeito. Assim, ou seja, compreendendo isso, nossa prece no lugar de suplicar por algum bem, seja ele qual for, se torna a percepção da onipresença do bem. E este conceito mais elevado faz da oração a afirmação do bem e a negação da existência do erro como realidade. Não há realidade no erro. E o erro é a crença no bem e no mal. Vocês marquem aí para nós. Vou fazer um comentário de um estudioso espiritualista que desencarnou já há alguns anos, chama Valdo Vieira. Ele desenvolveu um centro de estudos espíritas que chama, até existe até hoje, chama Conscienciologia, né? Quando eu comecei a estudar, eu já estava estudando Joel ou não lembro, mas eu achei essa pessoa, na época ele era vivo, ainda acho, e eu comecei a ver várias aulas dele para dar uma checada no que ele falava, né? Aí eu não desceu muito bem o negócio da Conscienciologia, tal. Ele falava de Projeciologia. Projeção astral consciente, de ensinar isso. Eu me pergunto, né? Será que todo aquele pessoal que fica lá, que é em Foz do Iguaçu, toda aquela plateia que ele tinha lá, todo mundo fazia projeção astral consciente? Porque na prática nós não estamos preocupados com isso, tá? No avanço da prática isso pode acontecer, mas não é fim e objetivo da prática. Não é. No grau 3 é fato. Se projeta na prática? Você está ficando consciente, né? Começar a agir em sonho é o início do despertar. Capítulo 10, Sabedoria do Caminho Infinito. Você começa a praticar dentro do sonho, você tá consciente que você está desdobrado. Teve um menino outro dia que estava aqui, me deu uma experiência semelhante. Então, o Valdo... Eu acordei dentro do sonho, até o... Desculpa, imagina. O Valdo Vieira. Aí eu parei de assistir os negócios dele lá. Isso foi no começo que eu estava estudando mecânica quântica. O dia que ele falou que Jesus Cristo era um meninão,
que era um excelente médium de efeitos físicos, mas não sabia nada, que arrogância dizer que eu era o caminho, a verdade, a vida, Ou seja, esse Valdo Vieira não sabia nada, porque se que eu sou o caminho, a verdade, a vida, é o eu Deus, presença, que falou pela boca de Jesus. Eu sou presença, é o caminho, a verdade e a vida, e não o eu individual do Jesus. Era o Cristo, né? A presença. Que nem Jesus não veio aqui para demonstrar que ele tinha poderes, ele veio aqui para mostrar a nossa essência e natureza, né? Aí, esses dias eu assisti alguma coisinha do Valdo Vieira de novo, estava lá, eu peguei e dei uma olhadinha, e ele estava falando do Allan Kardec. Aí a plateia dele perguntou se nas projeções, se ele sabia onde o Kardec estava, se tinha encontrado com ele nas projeções e tal e tudo. Ele falou que não, que ele não sabia do Kardec, nunca tinha encontrado ele, mas que o Kardec estava numa missão altíssima. Jesus não é muita coisa. É. Jesus é o Zé Ruela, mas o Kardec está mais avançado. Mas que o Allan Kardec estava empenhado numa missão que ele não sabia nem o teor. Aí perguntaram se ele sabia se o Kardec estava encarnado ou não, ele falou que nem isso ele não sabia. Ou seja, com todo o conhecimento e projeção astral dele, ele não tinha essa informação, certo? Não sabe nada. É bem um embuste, né? Não, ele atingiu um determinado nível de consciência. Alguma coisa deve saber, mas Então o que será que o seu Kardec está aprontando? Será? Quem será que é o seu Kardec? Esse vai Gente, conhece, terminamos uma por barba aqui. branca desse tamanho, assim. Se alguém não viu, um cara que tem uma barba. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente tem a palestra e dia 14, semana que vem, eu vou ficar aqui direto, não vou nem para Minas. Sábado, não vai ser daqui 15 dias, é semana que vem a última aula. Bom, eu já coloquei ontem, eu coloquei de novo o post.